O nosso tema é jornalismo local, os desafios e oportunidades no mercado de trabalho. Vou começar apresentando eles um pouquinho, falando do currículo e o que eles fazem atualmente. Júlio Tinoco, nosso professor do curso de jornalismo do Uniflu, jornalista, servidor público, coordenador da Rádio Educativa FM e apresentador do jornal Terceira Via. Dorlane Del Sposte, repórter da Record TV Interior do Rio de Janeiro, formada em jornalismo e direito pelo Uniflu e pós-graduada em penal e processo penal, também pelo Centro Universitário Fluminense. O Yuri Ramos, formado em jornalismo pelo Uniflu, foi estagiário da Rádio Folha FM em 2019 e também foi estagiário do Sistema de Comunicação Terceira Via em 2021. Já em 2022, foi contratado para ser vídeo-repórter na InterTV Planície, emissora na qual trabalha atualmente. Antes de entrarmos para falar sobre o tema, que é basicamente sobre o jornalismo local, os principais desafios dos meios de comunicação de Campos, eu vou pedir para o Yuri estar falando um pouquinho sobre a rotina dele, que basicamente é bem diferente do da Dorlane e do Júlio. Ele trabalha como vídeo-repórter, mais conhecido popularmente como repórter e abelha, que basicamente é ele por ele mesmo. É a pauta, o microfone e o celular, que ele vai para a rua e ele produz matérias com base sozinho, né? Ele não tem um apoio, uma estrutura por trás dele, como a Dorlane com a Record. Então, é um pouco desafiador, né? É uma rotina, é um meio assim que basicamente, de certa forma, eu que já entrei no jornalismo, tendo o desejo da reportagem com o audiovisual, é uma área que também que me interessa, isso que ele trabalha como vídeo repórter. Acredito que é bem desafiador, eu vou estar perguntando isso para ele no início, como isso foi para ele. Então, Yuri, conta um pouquinho para a gente da sua experiência como vídeo repórter. O que você sentiu quando você foi contratado? Você esperava esse convite? Se você teve alguma dificuldade no início? Ou se foi tranquilo para você, você já sabia lidar com isso, basicamente? Boa noite, Amanda, a todos que estão aqui, a todas também. Ser vídeo repórter é um desafio, com certeza, para mim e para todos que começam a trabalhar nessa área na InterTV, que trabalha há bastante tempo já com vídeo repórter. Todos os dias eu acordo, já é um desafio para me preparar para um ao vivo, seja para o RJ1 ou RJ2. Para mim, eu estou há 4 meses lá, e todos os dias é um grande desafio, um grande aprendizado, todos os dias. E foi bem isso que você falou mesmo, eu e um telefone. Eu tenho o meu equipamento, que a gente trabalha, então a gente precisa sempre estar muito antenado em tudo que acontece na cidade de Campos, porque você vai precisar criar pautas para você desenvolver no seu trabalho e principalmente para passar a informação correta que está acontecendo na cidade. Um ao vivo, né, o que eu mais faço durante os dias de trabalho são entradas ao vivo para os jornais aqui da cidade e que engloba toda a questão também da região dos lagos, região norte, noroeste, essa região do interior do Rio, a InterTV cobre. Então, para fazer um ao vivo, não é só, né, chegar lá, o Dorlane sabe muito bem disso, e falar. Você se preocupa mais com a informação que você vai passar, né, com a qualidade da informação, de ser uma informação correta e verdadeira do que você está falando, ter consciência do que está falando, do que simplesmente chegar lá, fazer um ao vivo e acabou. Então, todos os dias é um grande desafio, você recebe a informação do fato, precisa estar ali também junto com a produção, discutindo melhor como que talvez você possa encaminhar o seu vivo, ter aquela informação bem apurada. Então, o ao vivo é um desafio diariamente. Tem também a questão da produção de VTs, que você precisa, né, ter todo esse trabalho de pré-produção, produção, ir até a rua, até o campo, né, fazer toda a logística. Então, o vídeo repórter hoje tem que estar sempre atento, né, o que você está gravando, né, ter essa noção de cinegrafista, ter essa noção de um operador de áudio, tem que testar o áudio para ver se está tudo certinho. Já gravei algumas vezes sonoras 3 vezes
porque o áudio dava problema. Então, são desafios do dia a dia que você acaba se deparando com equipamento que talvez dê um problema ali e você vai tentando refazer. Então, estar na rua, você com um tripé como esse aqui, é um desafio, porque tem que estar atento o que o personagem está falando, né? Ter atenção no enquadramento, ter atenção na hora do áudio ali, para sair tudo certinho. Então, depois que você faz todo esse trabalho na rua, de ir até o local, gravar as sonoras, fazer a sua passagem, tudo certinho, você volta para a redação. Muitas das vezes, a Dorlane, né, a gente não tem nem tempo de chegar na redação, decupar as sonoras, né, ouvir o que a pessoa falou e fazer seu texto. Às vezes eu falo assim, nossa, meu texto hoje não está legal, mas foi o possível que eu consegui fazer nesse meio tempo, da rua até a redação, para poder, né, depois fazer a gravação de áudio e a gravação dos office e partir para a edição, que é um outro desafio. A gente que é contratado como vídeo repórter, a gente passa por um treinamento, né, de edição, mas no dia a dia a prática é diferente, né? Você aprende treinando mesmo, praticando, então os desafios são enormes nessa área, né, de vídeo reportagem, que é um pouco diferente do que a Dorlane faz. Acho que mais ou menos isso. É bem interessante. Eu pedi para ele falar um pouquinho, porque talvez para quem está chegando agora não tem conhecimento sobre o repórter e abelha, né, que é mais conhecido, que todo mundo fala, mas a nomenclatura certa é vídeo repórter. Então, já entrando no nosso tema, vamos começar primeiro pelos desafios, porque são muitos, e no final falaremos um pouco das oportunidades que ainda tem no mercado de trabalho do jornalismo local. Para nos informarmos, para nos atualizarmos a respeito do que acontece na nossa região, na nossa cidade, por exemplo, com certeza a gente acompanha por meio de algum veículo de comunicação local. O jornalismo local ele tem um papel extremamente importante na nossa sociedade. Por que isso? Porque quanto mais localizado ele for, melhor. Porque isso traz um engajamento, uma maior visibilidade para aquele veículo, para aquele rádio, que está ali todos os dias informando aquela determinada região, as pessoas que englobam aquela área, que aquele veículo faz a cobertura diariamente. E as pessoas que acompanham todos os dias acabam credibilizando o trabalho daquela emissora, porque veem que aquilo ali, eles trabalham com um jornalismo sério, que verifica que o jornalista ou repórter vai até aquele local, trabalha aquele dado. Então, essa valorização também do jornalismo local é muito importante. Começando pelos principais desafios, eu vou deixar bem aberto aqui, como eu falei, eu não vou pontuar nenhuma perguntas para determinadas pessoas. Eu vou trazer alguns pontos e eles irão comentar conforme o que eles entendem a respeito. Os jornais locais, eles possuem uma maior possibilidade de entender o seu público, de trabalhar de uma forma mais direta e reforçar a identidade do seu telespectador. E também eu peço que vocês comentem um pouquinho o que vocês acreditam que pode mudar e melhorar, visando a maior credibilidade e visibilidade do veículo de comunicação. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu trabalho já há 15 anos na Record. Estou quase uma debutante, quase 15, estou arredondando. Então, assim, já vi muitas mudanças, assim. Peguei o analógico, digital. Estou vendo agora essa questão do vídeo repórter, que agora a Record já começou também a implantar. A gente tem uma equipe lá que já faz o vídeo repórter. Não tanto como você, porque você, pelo que eu vi, você faz tudo na rua, né? Lá não, lá pelo menos a pauta já é direcionada pela produção. O que eu acho que é muito importante também, porque não sei se acontece contigo, mas às vezes você pode se sentir um pouco sozinho. O que eu faço? Mas eu tenho uma produção que me dá um suporte. O meu desafio hoje é levar um bom material para a emissora, né? E a minha equipe é a primeira equipe. E eu já estou na primeira equipe há 11, 12 anos. E é o que a gente fala que é a equipe furacão, que é a equipe que pega tudo. O acidente, a gente que vai. A nossa equipe é que tem um mochilink. Então, o mochilink a gente acaba viajando muito, acaba indo para muitos lugares. Então, tem que ter essa dinâmica. Eu acho que o desafio daqui para frente, para quem já viveu boa parte, como eu vivi, do analógico, do digital, é sim se especializar muito nessa área de internet, de informática, porque eu acho que isso, daqui a 10 anos, como vai estar? Não sei. Há 15 anos, quando eu estava no banco da faculdade com vocês, que Júlio, inclusive, foi meu orientador de monografia,
Eu sabia que a internet poderia chegar a um ponto crucial e muito importante. E a gente já discutia nas aulas de Vitor Menezes a preocupação da extinção do jornal impresso. A preocupação. Não é que hoje ele esteja totalmente extinto, mas antigamente um jornal impresso que era dessa grossura de domingo, hoje só tem 2, 3 cadernos. E olhe lá. E o público já não lê tanto mais o impresso. Mas a gente já falava dessa possível extinção e me preocupa muito, né? De hoje a gente não tem mais esse jornal impresso como a gente tinha antes, tem o digital. Então, por isso que eu acredito que uma dica que eu daria a vocês é buscar cada vez mais conhecimento nessa área. E o desafio é esse mesmo. E o que eu peço a vocês, eu vou dizer essa palavra, pedir mesmo, é que vocês não confiem exclusivamente nessas fontes que vêm da internet. É muita gente louca postando tudo. Quando acontece um acidente, eu já tive, não problema sério na rua, mas eu já fiquei apavorada com o que eu vi de um acidente, todo mundo filmando e ninguém tinha ligado para o bombeiro. Não é nem humano isso, gente. E aí esses vídeos começam a circular. O acidente na 28 de março, nem foi na 28 de março, foi na BR. O povo está espalhando de qualquer jeito. Chega esse tipo de informação para vocês, ou é divulgado em alguma rede social que se diz, né, da área jornalística, mas às vezes a gente não sabe realmente se faz o jornalismo real, vocês também checarem tudo isso. Liga para o bombeiro, pergunta se realmente aconteceu, liga para a polícia se realmente aconteceu. Às vezes chega um vídeo lá na TV, os estagiários, tá, chegou o vídeo tal, mas aí eu vejo o Juan, que é também ex-aluno daqui, meu coordenador, fala assim, não, mas da onde saiu isso? Quem te enviou isso? Você já ligou para alguém para confirmar isso que está sendo dito? Então, a internet, ao mesmo ponto que ela é crucial, ela é importante, vai ser uma ferramenta fundamental para vocês formados, ela também pode ser enganosa, vocês podem cair em ciladas. Então, assim, acho que o desafio é esse, é fazer um jornalismo sério, e eu peço isso a vocês. Às vezes, e eu acho que por isso que eu digo que é importante isso que vocês estão fazendo agora, de vir para o banco da faculdade, de estudar, porque aqui vocês têm conhecimento que quem não tem formação nunca vai ter. Então, o que eu peço a vocês é não deixem o velho jornalismo morrer. Tenham suas fontes, sabe? Quando eu falo de entrar de madrugada para fazer operação e sair ligando para todo mundo, é porque, graças a Deus, eu tenho uma fonte, tenho policiais que me ajudam, que são parceiros, tenho delegados. Tenham a fonte de vocês e não salvem tudo no celular, tem aquela agenda antiga também, porque às vezes o celular pode dar defeito, você fica sem o telefone de quem você precisa, e aí na hora, na madrugada que você tem que ligar para alguém, cadê o telefone de fulano? Não tem. Então são coisas que vocês têm que equilibrar, o tecnológico e ao mesmo tempo equilibrar também e fazer um jornalismo de verdade, é o que eu peço a vocês, porque eu quero, daqui a alguns anos, quando ligar a televisão, quando abrir um site, e eu souber que foi um de vocês, eu falo assim, poxa, eu acho que o que eu falei aquele dia valeu a pena. A gente fica muito feliz, não é, de participar de uma mesa onde a gente tem aqui referências. Não é? A Dorlane é uma colega jornalista de referência pelo excelente trabalho que desenvolve com a preocupação com a notícia, com a informação, né, com o fato. E há poucos meses o Yuri foi me orientando e a gente estava defendendo a monografia. E aí eu fico muito feliz, né, da gente ter essa representatividade aqui, nos canais locais, com os nossos alunos, e essa inserção no mercado. É um desafio, né, que deve ser vencido. Mas eu vou trazer aqui algumas inquietações. Primeiro, com o aumento do número de vídeo-repórteres, de repórter abelha. Não é, assim, o ideal para que a gente tenha um fechamento de um processo de jornalismo. Por quê? De matéria. Porque muitas vezes o repórter cinematográfico, ele nos auxilia dentro do processo da construção da matéria. E quando você coloca toda essa responsabilidade em apenas uma pessoa, é algo que, assim, não que essa pessoa não esteja preparada, não que ela não possa levar um material de qualidade, mas nós fomos inquietados aqui pelo Wilson mais cedo. Tem matéria imparcial, tem o jornalista imparcial, todos nós temos uma base de formação. Quando você mistura 3 elementos, o produtor, o repórter e o cinegrafista, e o editor, mais 4,
você tem uma junção ali que vai buscar cada vez mais tirar, digamos, ruídos dentro desse processo da comunicação. Então, assim, eu entendo que a gente precisa de dinamismo, que é um desafio, que há necessidade do repórter abelha, mas entendo que tem que ter uma base por trás, justamente para que um outro olhar possa ser voltado para a construção desse conteúdo, né? E desejo para você, Yuri, toda a sorte do mundo, e fiquei muito feliz esses dias de ver você participando ao vivo lá na Inter TV. O que o Dorlane citou aqui, no que diz respeito às inserções de conteúdo nas redes sociais, é outra coisa que me inquieta, e eu já dividi isso com os meus alunos, pelo menos a disciplina de web jornalismo. O site de notícias mais acessado de campus não é feito por jornalista. A página do Instagram mais acessada de notícias não é feita por jornalista. A segunda página de notícias do Instagram mais acessada não é feita por jornalista. Onde é que a gente está, gente? Não seria esse o nosso espaço? Não seria esse o local que a gente deveria estar? E eu acredito que esse desafio que a Dorlane citou aqui é um desafio para todos nós. Nós devemos ocupar esses espaços. E tem aqui o professor Horávio, meu mestre, nosso mestre, que tem grande preocupação com relação à qualidade desses conteúdos que estão dispostos aí. Eu tenho excelentes referências dos meus professores, dos meus mestres. E tenho excelentes referências dos meus alunos. Está aqui uma mesa que não me deixa mentir. O jornalismo é a construção disso. Então, gente, eu me incomodo enquanto membro da sociedade, principalmente enquanto jornalista, por esses papéis estarem sendo ocupados não pela gente. E a gente precisa mudar isso. Posso só fazer um comentário? E isso que você diz é muito plausível. Eu participo muito de coletiva de imprensa, né? Acabo participando. E já aconteceu uma situação numa delegacia. E de repente aparece gente que você fala assim, é da onde? Você vira assim, é quem? Eu nunca vi. Ah, é jornalista. Mas tá aqui. E essas pessoas, tem pessoas que a gente já conhece e que se moldaram ao longo do tempo, começaram às vezes publicando coisas que realmente não deveriam ser publicadas, principalmente no que diz respeito a imagens. Porque a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente divulga, né? Quem está morto ali é filho de alguém, é pai de alguém. Então você não pode publicar qualquer coisa daquela pessoa. Então, numa outra situação, uma pessoa que não era conhecido nem dessa galera que já está na antiga fazendo, assim, chegou e começou a fazer perguntas para o delegado, que o delegado ficou assim, ó. Quem é? Tipo, ele também ficou, quem é essa pessoa? E ninguém sabia quem era, Júlia. Mas se disse jornalista. E isso é preocupante. Porque todo mundo hoje se diz jornalista, mas não sabe fazer o jornalismo. E o que você diz é muito plausível e é uma preocupação, acho que de todo mundo também. Isso que foi falado aqui é muito importante, né? Jornalismo sendo feito por jornalistas profissionais. Porque não é só uma notícia, é uma vida que está envolvido naquela situação. E é muito importante, né, saber o que está fazendo, o que está falando, porque uma palavra dita, errada, acaba repercutindo de uma forma que talvez a pessoa não queira. E é muito importante também falar que lá na Inter, né, os vídeos repórteres trabalham sozinhos nas ruas, mas antes de ir até a rua, não faço, eu quero fazer isso agora, eu quero fazer isso naquele momento. Não. Tudo que eu faço tem uma aprovação, né, dos editores-chefes, dos jornais, tem uma orientação de como essa reportagem deve ser conduzida. E, posteriormente, mesma coisa, né? Você vai fazer o seu texto e vai ter uma aprovação ou não de um editor. Faltou tal informação, você tem que apurar novamente com a sua fonte, como a Dorlane falou, é muito importante ter fontes. Eu me lembro que na época da faculdade, eu cheguei a fazer alguns trabalhos também, né, na rua, e é muito importante guardar esses contatos, porque depois
vai ajudar com certeza. Então, é muito isso, né? Você fazer um jornalismo responsável e checar, rechecar, duvidar daquela informação, porque você pode receber uma informação no WhatsApp de uma pessoa que você que talvez conheça. Ah, não, essa pessoa eu conheço, tá certo. E às vezes a pessoa pegou uma informação de uma outra pessoa que ela também conheça, e assim vai fazendo um telefone sem fio, e depois você chega no ar e você está passando informação errada. Então é bom sempre checar, rechecar e com a fonte oficial, principalmente, né? E com as pessoas que você confie que aquela informação foi repassada de forma verdadeira, e a importância de um jornalismo feito por profissionais. O nosso tema, ele basicamente visa a valorização da notícia local. Então, para quem não sabe, eu não sou de Campos, eu sou do Espírito Santo, sou capixaba, assim como a Dorlane. E é algo que eu vejo muito, principalmente com estudantes de jornalismo. Não os que frequentam, os meus colegas de turma, mas outros estudantes de jornalismo do meu estado, que eu conheço, que eu vejo que é algo que às vezes até me incomoda um pouco. Porque eu trouxe um exemplo, por exemplo, no Jornal Nacional eles têm alguns critérios de noticiabilidade. A gente pode ver lá, é sempre Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre, aquela região gaúcha ali, mas basicamente a capital gaúcha. Por que isso acontece? Porque é um jornal que ele trabalha, ele divulga, mas ele também precisa voltar alguma coisa ali, né? Precisa voltar o financeiro. Então, o que vende é basicamente esses estados. E o que me chama a atenção de comportamentos de estudantes de jornalismo? Terem sites, aplicativos no celular, de portais de notícias nacionais e internacionais, e não tem o do nosso estado, por exemplo, que é a TV Gazeta. São estudantes de jornalismo de uma federal e não acompanha o veículo mais conhecido do nosso estado, que é a Rede Gazeta. Acompanha CNN, G1, Folha de São Paulo, entre outros. E algo que me chama a atenção, uma vez eu perguntei, eles disseram: as notícias daqui não é do meu interesse, eu não tenho interesse, porque basicamente o que a gente procura é algo ligado mais nacional e internacional. Então é algo que a gente vê uma desvalorização de um jornalismo sério, que é o jornalismo feito pela Rede Gazeta, e também pelo jornalismo local que a gente hoje se volta, que é para o telejornalismo de Campos. E também eu queria que vocês falassem um pouquinho da falta de estrutura dos jornais locais de Campos. O que isso acaba causando e interferindo na execução de um bom jornalismo? Nos primórdios lá, né, eu trabalhei na Record durante 10 anos, fui apresentador de telejornal na Record, de programas e tudo. E vi a Record se construir, se consolidar aqui em Campos. Era uma estrutura bem diferente, porque se tinha muito carro, muita equipe, né? Se tinham salários bem maiores do que praticados na emissora que representava a Globo aqui. E a Record realmente tinha assumido aquele estigma que era da antiga TV Norte Fluminense, que era afiliada à Globo à época. A estrutura foi se construindo e a Record começou se aproximando mais da comunidade. E a Globo, por sua vez, se distanciou um pouco mais. Até que a Globo se instalou aqui. Depois que a Globo se instalou e colocou um jornal específico do local, ela passou a ter mais essa interação com a população. Interessante que a minha esposa também trabalhou na InterTV e ela andava nas ruas e as pessoas falavam assim: te vi na Record. Porque a Record era mais ligada à população, né? Porque a Record fazia o jornalismo local, né? Que é o que a gente está falando aqui. E a InterTV teve que fazer o quê? Eventos para que associasse a imagem, né? Uma estratégia de marketing, associasse a imagem da InterTV ao jornalismo que eles já estavam praticando aqui. Nós vivemos
estamos vivendo ainda num período de grande recessão financeira. Ao longo desse período, e principalmente no período da pandemia, os investimentos nessas empresas, eles foram sendo cortados ao longo de cada mês. E a gente via a cada mês um colega que se despedia, que saía, mas não via a reposição acontecer da mesma forma. Então, fruto dessa situação que a gente está vivendo agora, é justamente esse período que a gente vivenciou, né, de redução de investimentos, e, infelizmente, a gente tem no pensamento de alguns empresários de que jornalismo só traz prejuízo e não traz lucro. Vender comercial dá lucro, mas o jornalismo não dá lucro. Mas é justamente o contrário. O que consolida o veículo como importante para aquela população é justamente o jornalismo. Quanto mais você investe em jornalismo, mais aumenta a sua credibilidade e mais você consegue anunciantes para poder vender esse conteúdo. Isso não funciona só nas emissoras de televisão, funciona em emissoras de rádio, funciona em tudo. É uma lógica simples, né? O que está sendo feito agora? Vamos cortar, porque diminuiu o número de investidores. Onde que a gente corta? A gente sangra em todos os setores, e o jornalismo muitas vezes é escolhido, né? E aí você tem uma redução de investimentos, mas isso é uma coisa sazonal. É possível que a gente, mais adiante, tenha novos investimentos e maiores investimentos de volta dentro do jornalismo. Nós temos aqui a felicidade de ter duas grandes emissoras, tanto a Record quanto a Inter TV, emissoras abertas, né, de transmissão aberta, e a gente, assim, Campos acaba sendo referenciado por essas emissoras, né, porque as pessoas querem se ver, as pessoas querem se sentir representadas, e é papel do jornalismo de interior fazer isso também, né, fazer com que isso chegue às autoridades, não é? E se consiga também resolver questões do dia a dia que deveria ser papel do vereador, mas o vereador não faz, não é? Mas a gente acaba na rua, né, e acaba no veículo de comunicação contribuindo para que as coisas aconteçam. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu sou realista, mas eu tenho otimismo em mim. E eu acredito numa virada de volta, né, do jornalismo, com novos investimentos, no entendimento de que o jornalismo é quem traz retorno. O jornalismo é extremamente importante. Estou falando da questão comercial, tá, gente? Sem o jornalismo, não tem venda. Por várias vezes, o Silvio Santos tirou o jornalismo do SBT. Todas as vezes que ele tirou, o reflexo se deu diretamente na entrada de recursos do seu comercial. E todas essas vezes que ele tirou, ele teve que retornar com o jornalismo. Então, é isso, é cíclico. Eu entendo assim, que nós vamos passar, né, por esse momento. E também precisamos estar fortalecidos pelas entidades de classe. Precisamos estar fortalecidos pela Associação de Imprensa Campista, precisamos estar fortalecidos pelo Sindicato dos Jornalistas e precisamos estar fortalecidos pela Federação Nacional de Jornalistas. Não posso dizer pela outra empresa, eu vou falar pela minha. Quando a gente fala do público, o povo gosta de se ver na TV. É impressionante. Às vezes a gente está fazendo matéria na rua, me filma, eu quero falar, mas moça, eu estou fazendo matéria de cesta básica. Não, eu falo também. Não, mas não posso botar a senhora, porque a senhora está falando que a senhora quer aparecer. Né? Mas isso é muito, eu acho divertido, Júlio, porque as pessoas gostam e as pessoas são muito receptivas com a gente na rua, e isso é maravilhoso. Com relação a essa questão de investimentos, as empresas, e aí eu posso dizer pela minha, já trabalha isso do jornalismo e o comercial juntos há um tempo, porque isso é fundamental
para o funcionamento mesmo da empresa e acaba sendo muito interessante. E quando a gente fala de investimentos, eu acredito que os investimentos daqui para frente vão ser voltados mais para coisas que não sejam muito caras, porque equipamentos de televisão são equipamentos caros, mas eu acredito que alguns equipamentos mais intermediários, de valor um pouco mais acessível, valor um pouco menor, mas que também dê dinamismo para a matéria, como é o caso, por exemplo, que eu acho que a InterTV já está fazendo com o Vídeo Repórter. Eu acho que é uma coisa que vai ser adotada por muitas emissoras ainda, né? Não sei como é que isso vai ser o reflexo lá para frente, né? Mas é uma coisa que acho que vai acabar acontecendo sim. Com relação a isso, eu acho que é muito interessante que a pandemia também ajudou, e aí é uma visão minha, de acesso à rede. Você fala, por exemplo, de estudantes de jornalismo que não leem, pelo menos pela internet, todo mundo tem internet no celular, gente. Acessa um site de informação. Eu sou capixaba. Todos os dias de manhã, eu leio primeiro o site do meu estado. Desde a época da faculdade, que é a Folha Vitória, que pertence ao Grupo Record, e a Gazeta, que é muito popular lá também. E às vezes eu chego na redação e falo assim, nossa, eu li uma tal matéria que eu acho que pode valer para a gente aqui também, porque acaba sendo uma sugestão de pauta. E fora os daqui, que eu sempre dou uma olhadinha. Campo 24 Horas eu sempre vejo, Terceira Via também eu sempre vejo, Rural eu sempre vejo. Não olho muito de perfil de internet, não sou muito chegada, prefiro ler o site, que eu acho o site mais confiável. Isso dessa questão da pandemia, além de trazer essa questão de você acessar cada vez mais o digital, eu posso te dizer que em relação à rede, por exemplo, quando eu entrei na emissora, apenas um repórter fazia matéria para a rede, só um. E às vezes era injusto, porque o repórter da manhã fazia todo o material e a pessoa que chegava à tarde só gravava a passagem. Era injusto, hoje não. Hoje, eu acho que, pelo menos lá na emissora, acho que não tem um repórter que não tenha entrado na rede ainda. E essa questão de selecionar assuntos, o JR, que é o Jornal da Record, é mais seletivo. Mas a gente também já teve repórter nosso aqui, acho que há uns 2 meses, a Suelen, que é de Cabo Frio, ela entrou com uma matéria feita para o Jornal da Record, lá em Cabo Frio. Não precisou outro repórter gravar passagem, ela fez tudo. O texto foi passado por São Paulo. Muitas matérias que às vezes a gente fecha aqui, São Paulo passa o nosso texto, a gente faz e eles dão uma olhada, até porque tem essa questão de tempo, às vezes a gente faz um texto maior e eles gostam de um texto mais enxuto. Mas eu acho que esse dinamismo também ajudou. Nunca na minha vida que eu imaginar que entrar na rede, uma matéria, por exemplo, que eu fiz, de fazenda de camarão em Farol de São Tomé. Entrou na rede. E a matéria inteira, eles nem cortaram. Sabe que o Fala Brasil tem mais esse perfil. Agora, sobre essa questão de investimento, eu acho que vai ser um investimento com equipamentos mais baratos, mas que, ao mesmo tempo, não tire o dinamismo do jornalismo. Sobre essa questão de os repórteres locais venderem matéria para a rede, a gente pôde acompanhar muito bem a tragédia de Petrópolis no início do ano, infelizmente. E a InterTV foi a primeira emissora, né, estava no local a fazer, o repórter da InterTV entrou ao vivo na programação para noticiar aquela tragédia que aconteceu em Petrópolis no início do ano. Então, foi um fato que aconteceu que não tinha como a rede deslocar uma equipe de uma hora para outra em Petrópolis, sendo que já tinha uma equipe de uma afiliada da InterTV e eles confiaram e colocaram, né, durante a programação da emissora para falar daquela tragédia que aconteceu. Então, justamente, eu acredito nisso também, a rede está mais aberta de expor, né, o conteúdo das afiliadas, das emissoras do interior. E essa questão da precariedade do trabalho, talvez, como vocês falaram agora, eu entrei há pouco tempo na TV, eu acho que eu sou fruto dessa mudança que está acontecendo, né? Depois da pandemia, acho que aumentou muito essa questão de redução de gastos, acredito eu, que eu já entrei nessa nova onda, né, dessa mudança que está acontecendo. Acredito também que a videoreportagem será uma tendência. A gente na InterTV, a gente tem 2 equipes lá, equipes que eu falo como a Dorlane, que tem um cinegrafista, que tem um repórter, que atendem, né, as demandas, e os vídeos repórteres, agora somos 3 aqui em Campos, a gente ajuda nessa questão de, precisa de um repórter. Campos é uma cidade que fornece tudo ao mesmo tempo e é uma demanda gigantesca de acontecimentos. A Record e a InterTV são emissoras que cobrem Campos e outras cidades vizinhas.
Então, você não pode ter numa emissora 2 equipes e o resto da informação. Então, os vídeos repórteres hoje são trabalhados dessa maneira, acredito eu, de atender a demanda da informação, de estar em pontos espalhados para fazer um vivo ou para ter mais capilaridade, como eles falam, da informação. Então, hoje, ainda assim, tem as equipes, né, fixas, e os vídeos repórteres estão complementando essa demanda alta de fatos que acontecem. Com certeza a gente vê uma grande mudança acontecendo, principalmente também no jornalismo local. E algo que também é válido falar é sobre a valorização, como a Dorlane falou. Ela, como é também do Espírito Santo, ela sempre acompanha primeiro as notícias de lá, para depois se atualizar das notícias nacionais e também internacionais. É algo que eu também faço, de me atualizar primeiro pelo que está acontecendo na minha cidade, principalmente, para depois o que está acontecendo no estado. E como eu também não tenho muito conhecimento a respeito das regiões daqui de Campos, eu gostaria de saber que com o avanço das tecnologias de comunicação e informação, se ainda existe aqui no estado pessoas que vivem ainda num deserto de notícia. Porque o que acontece um grande exemplo durante o período da pandemia, quando começou a vacinação. Algo assim extremamente estarrecedora, que foi pessoas que estavam indo até os postos de saúde, não sabiam qual era a data da sua vacinação, que era de uma região mais do interior do estado, que não tinha acesso a um rádio, a uma TV, estavam totalmente perdidos com relação à vacinação. E muitos deles ainda até hoje, talvez, não tomaram todas as doses necessárias da vacina pela falta de informação. Isso aconteceu, isso passou nos telejornais, de pessoas totalmente desatualizadas e que ficaram à mercê de toda essa falta de estrutura, porque basicamente eram informações que eram divulgadas na TV, possivelmente essa pessoa não tinha acesso a uma TV ou na internet. Logo, se não tem acesso à TV, a internet também não irá ter. Então, foi uma situação assim muito difícil e eu gostaria de saber, não somente relacionado à pandemia, ao período de vacinação, mas se ainda nas regiões que englobam a região de Campos, ainda tem pessoas nessa situação. Tem, e muitas pessoas que não têm acesso a informação nenhuma, principalmente no interior do interior do interior. A gente roda muito, né? A minha equipe é a equipe que viaja, então Noroeste. Eu só não conheço Varriçai, as outras cidades conheço todas. E às vezes a gente chegava nos lugares e as pessoas falavam assim: eu ouvi na rádio. Eu ficava assim: nossa, mas ouviu na rádio? E às vezes, muitas vezes eu cheguei para a assessoria de imprensa desses lugares e falei assim: gente, vocês estão colocando só na internet, estão colocando só em rede social, tem gente que não tem acesso a isso, né? E o pior, que às vezes essas pessoas chegavam no postinho lá do interior: eu vim tomar vacina. Não, mas não está tendo vacina aqui, mas tem aonde? Também não sei. Isso, aí vem a questão da comunicação que ele estava falando mais cedo, dessa falta de comunicação entre os próprios órgãos do poder público. Né? Então, isso acontece muito de pessoas que não têm acesso à informação ainda. E isso chega a ser... Eu me assusto quando eu falo assim: mas só não viu? Não sei. Aí, às vezes, chega um microfone para gravar, a pessoa olha para o microfone. E, na época da pandemia, a pessoa tinha que segurar o microfone. A pessoa ficava assim: não, senhora, a senhora segura assim. Chama atenção, assim. Principalmente nessa questão de vacinação contra a Covid, é muita informação. A gente que está todos os dias acompanhando novos calendários, novos postos, a gente se perde. Imagina quem não tem acesso à informação. Então, às vezes eu me pego: hoje tem um vídeo de vacinação. Eu falo de novo vacinação, mas eu paro e penso assim: é muita informação. Então, eu tento passar de uma forma mais clara possível para que todo mundo possa compreender, porque a questão da vacinação é impressionante. A gente reforça todos os dias a importância de se vacinar, reforça os pontos, mas pelo tempo que a gente tem na TV, a gente não consegue falar todos os postos. A gente tenta: Baixada tem postos, Guarulhos tem postos, no centro tem postos, para que alguém, né, aqui na região acho que tem, e consiga tomar a vacina. Então, essa questão da vacinação
É impressionante porque é muita informação e com certeza tem sim muitas pessoas que acabam não conseguindo ter acesso à informação e é importante, né, os veículos de comunicação repassar essa informação, esse serviço para a população. Interessante quando a gente fala aí sobre a população que não tem acesso a determinadas informações e também um volume enorme de informações, que é essa questão da vacinação. É muita coisa e impressionante como a prefeitura foi capaz de trocar tantas e tantas vezes, tantos postos em tantos dias. Então, assim, até a gente que acabou de ler ontem, a gente hoje já não sabe como é que vai ser, né? Hoje o posto é para vacinar contra a gripe, amanhã é contra a Covid e por aí. Então, aí foi uma loucura, mas também foi um processo de adaptação, acho, de uma forma geral, né? Não estou aqui também jogando pedra, não. Foi um processo de adaptação. Agora me parece que a coisa está mais azeitada. Eu me recordo que, assim, apresentando o programa aqui na rádio, programa jornalístico, a gente começou a falar, né, dos locais que estavam vacinando e que não estavam vacinando. O pessoal começou a entrar em contato pelo WhatsApp. Eu passei a noite na fila. Você leu a relação aí? Esse posto eu não vou receber a vacina. Aí a gente fica imaginando, custava colocar um papel, sei lá, colado na porta para dizer, né? Esse posto vai vacinar sobre o quê? Ou vai vacinar quem? E outra coisa, me parece uma estratégia também muito incorreta de algumas prefeituras de só divulgar nas redes sociais, como se todo mundo tivesse acesso às redes sociais. E deixa de colocar nos veículos de comunicação de massa que as pessoas praticamente não pagam para poder acompanhar, que é ter acesso, que é a televisão, que é o rádio, né? Que as pessoas ligou a televisão, você vai pagar uma diferença mínima de conta de energia. Ligou o rádio também, praticamente nada de diferença. E aí a insistência em só divulgar, né, nas redes sociais. Isso aí é uma questão que realmente precisa ser vencida, né? Acho que assim, o poder público tem que entender que os veículos de comunicação, eles seguem de massa, eles seguem com a representatividade, né, dentro das suas posições, né? Só para a gente colocar um pouquinho de números nisso, na última pesquisa feita na Cantar Ibope, sobre projeção dos veículos de comunicação, no período da pandemia, o rádio subiu alguns pontos em relação até à própria TV. Muito pela questão do entretenimento e da informação sem imagem. Porque as imagens que começaram a aparecer na televisão relacionadas à Covid, elas começaram a ficar muito pesadas e elas começaram a ficar muito insistentes. E como as pessoas conseguem trabalhar e fazer as atividades de casa com o rádio e com a televisão fica um pouco mais difícil, né, o veículo acabou conseguindo um pouco mais de penetração. E na última pesquisa agora que a gente tem de número de pessoas com acesso à internet, a nível de Brasil, 81% dos brasileiros têm acesso à internet. Era 70% antes da pandemia. No período da pandemia, esse número cresceu. E por que cresceu? E por que mudou esse perfil? Porque as pessoas tiveram que trabalhar em home office e precisaram ficar em casa. Ficando em casa, precisaram da internet. E hoje a internet, né, o Marco Civil da internet já diz isso, coloca isso, que a internet é praticamente um direito de todos. Deveria ser disponibilizado para todos, né? Mas, infelizmente, quase 20% da população ainda não tem acesso à internet. Se nós somos um país de mais de 200 milhões de habitantes, a gente chega à conclusão que mais de 40 milhões de pessoas não têm acesso à internet. É um número muito expressivo, é um número maior do que muitos países. É uma população enorme. Então, é uma briga. A pandemia, ela provocou uma mudança, né? E algumas, até para os veículos de comunicação, foram positivas, porque ela aproximou mais as pessoas, né, dessa questão da informação e dos veículos, digamos assim, tradicionais. Eu acho que tem sim oportunidade para novos profissionais
Eu sou exemplo disso, eu me formei, acabei a faculdade ano passado, esse ano já estou contratado. Então, acho que uma dica que eu posso passar para vocês é insistir sim, tem espaço para todo mundo, não só uma TV, mas tem um site que contrata sim, pessoas profissionais, tem uma rádio, tem uma empresa que contrata assessores de imprensa. Então, o foco não ficar tão preso nessa questão de eu quero seguir só esse nicho, talvez. O meu sonho sempre foi fazer televisão. Surgiu a oportunidade, eu abracei. Mas se surgisse em outro local, eu também não deixaria passar. Então, o meu período de estágio na Terceira Via foi fundamental para que eu pudesse ter essa oportunidade na InterTV, porque lá eu aprendi muito. Eu fiz os meus primeiros vivos, as minhas primeiras reportagens, errei bastante, aprendi muito também. Então, a dica que eu posso passar para vocês é isso. Façam os estágios, sejam curiosos, não fiquem só naquilo que delimitaram, tenta procurar o máximo de informação, aprender o máximo que vocês conseguem, que as oportunidades vão aparecer sim, com certeza. Eu vou pecar pela sinceridade. Eu acho que não tem vaga para todo mundo, não. A vaga existe para quem tem vontade de trabalhar. Primeiro ponto. Já vi muito estagiário, esse tempo todo de emissora, já vi um bocado de estagiário que não queria nada com nada, ficou 6 meses, rodou. Sabe? Então, assim, como também sei, assim como eu, tem Diana Ribeiro, tem o Juan Souza, tem a Milena Macedo, nós começamos como estagiários, tivemos oportunidade, não fomos direto para a reportagem, pelo contrário, cada um passou um bom período na produção. Eu, por exemplo, fiquei 3 anos na produção, aprendendo, um período que foi fundamental, porque foi quando eu comecei realmente, aprendi a me virar. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer um estágio, aproveitem. A tendência do mercado é que você tenha essas oportunidades, mas vão surgir outras para PJ. Então, muitas empresas estão contratando pessoa jurídica, contratando o MEI ao invés de estar contratando o profissional. É uma questão que eu não sei como a Federação Nacional de Jornalistas vê, não sei como o sindicato vê, mas está acontecendo e já é uma realidade. E aí surge uma outra questão. Qual o horário que essa pessoa jurídica vai trabalhar? Qual é a carga horária dela? Que tipo de funções ela vai exercer? Ela vai receber um percentual a mais naquela remuneração? Ela não tem direito a 13º, ela não tem direito a férias, e ela pode ter o contrato rescindido a qualquer momento. Então, são algumas questões que a gente precisa colocar na mesa para a gente discutir. Ninguém é criança mais aqui. São questões sérias que estão acontecendo no mercado. Agora, oportunidades tem. Nós temos o Porto do Açu aí, várias empresas estão contratando profissionais jornalistas, principalmente aqueles que têm uma outra língua, o inglês, e tenham, acima de tudo, boa vontade, sabe? Boa vontade. Porque a pessoa que fica parada, ela não vai conseguir. Então, a gente tem um número maior de empresas, a gente tem a facilidade de trabalhar em home office, trabalhando para a empresa de São Paulo, em qualquer lugar do país, trabalhando em casa. Quase toda semana tem vaga aberta. LinkedIn atualizado e tem vaga surgindo. Para trainee, para tudo. Então, gente, eu assim, pode ser que eu esteja enganado, mas eu entendo que hoje nós temos mais possibilidades. Antes, ou a gente se formava, trabalhava no rádio, na televisão ou no jornal impresso. Então a gente tem hoje site, vamos voltar aqui, assessoria. Então a gente tem hoje site, a gente tem Instagram, a gente tem, além das redes sociais, o trabalho em empresas, que não é só em assessoria. Muitas vezes você é chamado para a empresa para fazer consultoria de comunicação.
né? Tem o podcast, que, né, é modinha aí, todo mundo está fazendo podcast. E é isso. De que forma você enxerga o mercado de trabalho jornalístico na região norte fluminense? Olha, o mercado para o jornalista ele está sempre aberto. Nós vivemos num mundo que está em eterna reconstrução. É um processo de continuidade. E o jornalista entra como um alicerce extremamente importante porque ele representa a sociedade, ele dá voz à população e ele faz com que muitas políticas que são desenvolvidas ou que deveriam ser desenvolvidas possam chegar até essa população que necessita. Como repórter, qual é o maior desafio que você enfrenta no jornalismo local? O maior desafio é realmente correr atrás da notícia, daquilo que é verdadeiro. Muitas informações circulam, principalmente pela internet, pelas redes sociais, e a gente, como jornalista, tem a missão, a função de realmente divulgar e a responsabilidade, acima de tudo, daquilo que é verdade. Então, acho que o maior desafio hoje são as fake news. O maior desafio é você lutar contra a fake news, porque infelizmente ainda existe muito. Você acredita que com o avanço da tecnologia, o posto de vídeo repórter crescerá no jornalismo da região norte fluminense? Olha, eu acho que é uma tendência, sim, a videoreportagem, porque o mercado está mudando e as empresas estão mudando também. Acredito que é uma realidade que algumas empresas de Campos e da região já estão vivenciando, sim, e é apostar, porque é investir, muito importante, investir também e se qualificar, aprender cada vez mais, porque eu acredito que seja assim uma tendência. Como foi mediar um bate-papo sobre jornalismo local? Foi uma experiência assim, totalmente diferente, foi uma experiência bem legal. É um tema que eu gosto bastante, jornalismo local. Eu pude falar um pouquinho sobre, entender também um pouco sobre o jornalismo local de Campos e também fazer uma junção, né, com o meu estado. Foi bacana porque a Dorlane, como é capixaba também, então foi uma experiência bem bacana.